está feliz aí por estar aqui essa manhã? Glória a Deus, uma bênção poder estar com os irmãos, adorando ao nosso paizinho querido, né? A gente está com um desafio aí, falando sobre o crescimento espiritual, mas eu quero antes só dar um aviso aqui, que domingo que vem, nós queremos fazer um culto aqui diferente, como todo ano a gente faz, né? A gente faz o pós-retiro, os jovens vão para o retiro, depois a gente faz o pós-retiro, depois tem um culto onde eles compartilham ali um pouco da carga daquilo que eles receberam de Deus, né? E a gente estava tentando achar um dia e estava bem difícil, vai ter que ser domingo que vem. Por quê? Porque depois vão acontecer outras coisas, a Júlia e a Sofia vão para o Canadá, né? Não sei que os irmãos estão sabendo, que elas vão ter uma temporada ali. Cremos em Deus que vão debaixo da guarda e do envio de Deus. Por isso também nesse dia, viu, Paulinha? Não sei nem se a Paula foi comunicada, mas nesse mesmo culto a gente quer estar orando por elas, enviando elas, não só seja o intercâmbio que elas vão fazer. Nós não cremos isso, nós cremos que Deus é um Deus de propósito. Amém? Então elas vão para lá, claro, podem até aprender alguma coisa a mais lá da língua, mas elas vão para incendiar aquele lugar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí da igreja? Amém, Juju? Amém, Sofia? Então já sabe, né? E a gente queria, como igreja, orar, abençoando, enviando elas também nesse dia. Então eu queria pedir para você, não falte, convide os irmãos, vamos fazer aqui uma grande festa para o Senhor, tá bom? E hoje, no final da reunião, a gente vai ter uma formalidade que é necessária como igreja, né, para cumprir os estatutos. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar mais ler aqui o que eu escrevi do que ficar pregando, porque senão vai embora, né, irmão? E é isso. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Cadê minha esposinha linda? Tá tudo certo? Minha agenda. Então, irmãos, é isso. É sobre isso, é sobre o nosso compromisso com Deus. Não só no que diz respeito à nossa vida, mas à vida comum da igreja, né? Quando a gente fala de crescimento espiritual, nós não podemos olhar só para nós, né? A gente está falando de envolvimento como igreja, de olhar para o todo, né? Como uma família que cresce, como uma família que os irmãos andam em união. Então, é sobre isso que a gente tem falado, é sobre isso que a gente tem se envolvido. Então, só recapitulando que nós começamos esse assunto falando... deixa eu só dar uma... Eu lembrei de algo aqui. Esse assunto, irmãos, é claro, ele já foi escrito um livro pelo Sérgio Franco, chamado Plenitude, né? Quem já leu esse livro aí? Acho que muita gente já leu. Esses assuntos o Franco já vem falando nesse livro, obviamente, com muito mais profundidade, né? E eu não estou me baseando no livro para falar, eu estou me baseando na essência daquilo que fala o livro. Amém? Porque alguém que lê o livro fala, mas eu não estou sendo fiel ao que está no livro. Não, irmão. Eu estou aqui na dinâmica do Espírito. Eu li o livro já umas 2 vezes, mas eu não peguei o livro para escrever o que eu estou falando aqui. Amém? Então, só para você ter aí, entender o que a gente... Então, a gente falou sobre humilhar-se, que é o primeiro compromisso, e o primeiro passo para o nosso crescimento espiritual é uma vida de humildade, andar em humildade. Fala assim, andar em humildade. Fala assim, andar em submissão. Fala assim, andar vinculado. Amém? E hoje eu vou falar sobre alimentar-se bem, que é um dos tópicos, que é um dos passos que a gente precisa permanecer nesse passo para que a gente cresça com saúde. Porque para crescer, todo mundo sabe, precisa comer, não é? Mas precisa comer bem, não é só comer, precisa comer, fala comigo, comer bem. Você sabia que hoje, eita, saí aqui. Você sabia que hoje tem mais gente morrendo porque come mal do que gente morrendo de fome? Sabia disso? Por quê? Não é só comer, irmão, é comer bem. É comer a comida saudável. Uma vez eu falei aqui com os irmãos, escrevi sobre esse assunto, sobre nós somos aquilo que comemos.
Porque tudo que a gente come produz algo em nós. E quando a gente fala de comer, a gente não está falando só de comer pela boca. Existem outras portas de entradas. Ouvidos, os olhos, a mente, são portas de entrada para o nosso ser. Aquilo que a gente come nos transforma. Efésios, a Claudinha bem falou aqui, Efésios 6, um pouco antes do que ela leu, fala sobre nós nos revestirmos. E fala sobre o revestimento do capacete da salvação. O que é isso? É você guardar a sua mente de pensamentos, sabe, que vão produzir um efeito contrário ao crescimento espiritual. Por exemplo, porque ele usa esse termo capacete da salvação, para que você se lembre de situações que você já passou e que esse caminho não deu bom. Você já foi salvo daquilo. Entende? Por exemplo, uma pessoa que cai num rio ou que vai nadar no mar e ela percebe que aquele trecho ali tem tem um banco de areia e ela quase morreu ali e alguém foi e salvou ela. Você acha que ela vai voltar naquele lugar? Além de não voltar, ela vai falar, não passa por aí porque eu quase morri afogado aí. É ou não é? Isso é o capacete da salvação. É você se lembrar daquilo que Deus já te salvou. E você não permitir que esses pensamentos, você não permitir que esse alimento entre em você. Amém? Então, tudo que a gente come produz algo em nós. Por exemplo, quando você come uma comida estragada, logo você vai passar mal. Sim ou não? Você come uma banana verde, já amarra a boca, não é? Quem já comeu banana verde aí? Né? Agora você come uma banana podre ou passada, dá o quê? Dá dor de barriga, não é? Você corre pro banheiro. Por quê? Porque aquele alimento não fez bem. E assim é na vida espiritual. Eu lembro que um dia, não sei, eu já contei isso aqui. Um dia eu tive uma semana assim muito conturbada, muito tensa. Alguns anos atrás não melhorou muito, tá? As semanas, eu acho que Deus está me ensinando a passar por essas semanas. E aí teve uma semana assim bem fadigada, eu estava cansado, uma sexta-feira. Eu liguei para o Roberto e falei, amor, tem compromisso hoje? Ela falou assim, não, hoje, pelo que eu lembro, não tem nada. Eu falei, ai, glória a Deus. Hoje eu quero descansar. Hoje eu quero sentar na sala, tomar meu banho, comer minha jantinha, sentar no sofá e tomar um porre de sofá. Um porre de televisão. Alguém já fez isso ou só eu? De vez em quando a gente tem vontade de fazer essas coisas, né? E aí eu peguei, sentei lá, liguei lá com o controlão na mão. Porque controle é nosso, né? Dos homens. Os homens hoje, a gente não está nem vendo nada, só está passando ali. Ó, pá. Sabe, outro dia, a maioria da gente senta para assistir televisão, a gente não assiste. A gente só fica passando. Aí cansa tanto de passar, que você fala, vamos dormir, né? Não assistimos nada, ficamos 1 hora ali passando. E aí aquele dia eu tô lá, eu não lembro o que eu assisti, porque não importa o conteúdo. Eu lembro que eu fiquei lá, ó. Fiquei até de madrugada lá assistindo. Eu fiz aquilo que eu estava com vontade. Fui dormir, acordei no outro dia, azedo, irmão. Azedo. Um vinha falar comigo, nem eu estava me aguentando. Sabe quando você está tão mal, que nem você olha para o espelho e você se irrita com você mesmo, né? Você não aguenta, todo mundo que fala com você, tá bom, dá patada. E aí eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei, meu Deus, como eu estou chato hoje, como eu estou, nossa, eu estou insuportável, nem eu estou me aguentando. Na hora eu ouvi uma voz de Deus falando comigo assim, foi a comida que você comeu. Aí eu, o que a Roberta fez de janta ontem? Dando uma dia, né? Aí eu, na hora eu já me liguei, falei, cara, saquei. Foi aquilo que eu fiz ali. E não era nada, não era nada de bobeiragem, não, irmão. Mas foi um tempo gasto. Inútil. Foi um tempo que não produziu nada. A gente vê, a Paula falou ali essa palavra e me lembrou, porque a gente vê que a gente está lendo isso agora. Quem está fazendo a Bíblia toda em um ano, a gente acabou de ler agora.
Deus falando sobre os animais que poderiam e outros não comer. Não é isso? Ó, esses podem comer, esse aqui vocês não podem. E aí a gente vê ali, mas por que alguns Deus não permite comer? Talvez poderíamos dizer para poupar aquele povo de alguma doença, de alguma epidemia. Mas hoje eu estava pensando, e a Paulo usou essa palavra, que seria talvez um alimento que não produzir nada. Entende? Um alimento que seria só para saciar a fome do estômago, mas não ia produzir nada de bom. Não ia produzir nenhum crescimento. Não ia produzir nada. E é sobre isso, irmãos. A gente saber que tem coisas na vida, não é mais o que é pecado. Ah, mas é pecado ouvir música do mundo? É pecado? É pecado ouvir música de amor? É pecado assistir um filme de amor? Não, irmão. A questão não é se é pecado ou não. A gente está em outro estágio já. A questão é, será que isso vai produzir algo para o meu crescimento espiritual? Não é isso? O que será que isso vai produzir para o meu crescimento e o crescimento do corpo? Porque se for inútil, irmão, se for inútil, não vale a pena gastar o tempo. A não ser que você tiver tempo de sobra. Você lembra da passagem onde Jesus conta uma parábola, que um homem planta ali uma árvore, e aquela árvore não está dando fruto, e aí o dono lá da seara fala, arranca essa árvore daí, porque ela não está produzindo nada. Fala, não, vamos tentar mais um ano, quem sabe? Né? Então, é sobre aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, o que está produzindo? O que vai produzir? Ou aquilo que eu vou falar para aquele irmão, será que isso que eu vou falar vai produzir algo de bom? Depois eu vou ler um texto aqui para vocês lá em Filipenses, que eu acho que esse texto assim, é um norte para a gente viver os nossos dias. Mas será que aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou assistir, o tempo que eu estou gastando, vai produzir algo de bom? Entende? Então, entende que não é só se é pecado ou não? E quando a gente começa a atender às exigências da nossa carne, quando a gente começa a atender às exigências da nossa carne, essa carne começa a se fortalecer. E a gente começa a ter problemas, começa a ficar mais vulneráveis, inclusive em pecados que a gente já tinha vencido outrora. Essa semana eu fiz uma reflexão sobre isso. Tentações que outrora eu já tinha vencido e que de repente bateu de novo na minha porta. Se você tem alimentado mais a tua carne, pode ter certeza, você vai cair nessa tentação. Ah, mas eu já venci, eu já passei por isso já não me... Irmão, vai por mim. Vai por mim. Não confie em você mesmo. Não confie na força do teu braço. Então, o que a gente tem que fazer é como Deus disse, selecione aquilo que você vai comer. Amém? Selecione bem o que você tem comido. Selecione bem o que você tem se permitido ou emprestado os seus olhos para ver. Selecione bem quem você tem ouvido. Pode ser até pastor. Pode ser até crente. Pode ser até pregação. Se não bater com aquilo que está nas Escrituras, não ouça. Não assista. Esses dias o meu irmão veio compartilhar algo comigo. A gente estava no carro indo para Santa Isabel. E ele, poxa, eu assisti um cara, o que você acha disso aqui? Ele começou a me falar. Eu falei, cara, é assim, não tem maldade o que ele está falando. Não vejo maldade. A questão é que também não produz nada, mas também não está na Bíblia. Entende? Eu falei, irmão, pensa bem, porque às vezes é uma coisa que é tão bonito, é bonitinho só. Mas você está gastando um tempo com algo que pode ser que não produza nada. Aí ele falou, puxa, é verdade, eu não tinha pensado. Eu falei, pois é. O nosso tempo é precioso. Amém? Então nós precisamos, e aliás, não dá nem para a gente falar de comida, de alimentar-se bem, sem a gente falar algo antes. Tem algo que vem antes da gente comer, que é a fome. Sim ou não? A gente precisa ter fome para comer. Porque conforme o tamanho da nossa fome, vai ser a quantidade que nós vamos comer. Sim ou não? Se tiver com muita fome, você vai comer muitão. Né? Então a ideia é você ter fome daquilo que vai produzir algo bom. Porque, como eu falei, o que a gente come vai nos transformar.
Sim ou não? Lembra que eu fui transformado pela comida que eu comi, pelo tempo que eu gastei? E assim é no nosso dia a dia. Qual é o tamanho da nossa fome? Nós precisamos ter fome por Ele. Porque para comer, a gente precisa ter essa fome de Deus. A fome, ela é um outro fator que transforma as pessoas. Você viu uma pessoa com fome? Quem que fica chato quando está com fome? A pessoa com, tem gente que é com sono, né? A pessoa está com sono, igual criança. Começa, os dois, né? Ele está com sono e fica azedo. Criança, quando está com sono, chora, esperneia. Aí o pai fala, está com sono. Aí já não sabe discernir o que é. Como que é a palavra, meu Deus? Fugiu. Manha, o que é rebeldia e o que é sono, né? A pessoa tem pessoa que está com fome, ela fica azeda. Você não pode nem falar com ela. Porque está transformada pela fome, cara. Lá em casa, quando eu percebo que o povo está com fome, deixa eu ir embora, senão eu vou ser comido. Só elas, né? É o contrário também, é verdade. Mas a fome, ela nos transforma. Você vai em lugares onde a fome impera, você vê que o ânimo das pessoas é diferente. Não é verdade? O Gladys e os irmãos estiveram lá na África, as pessoas são diferentes, irmão. As pessoas, às vezes falta coragem, falta ousadia. Eu lembrei até de uma passagem aqui, a gente vai chegar daqui a pouco na nossa leitura, quando o Saul, ele fala assim que ninguém vai comer naquele dia. Você lembra como o exército ficou esmorecido? O exército ficou desanimado, esmorecido, por quê? Porque a fome nos transforma. E é por isso que nós precisamos identificar o que tem roubado a nossa fome de Deus. Amém? Já que a fome nos transforma, então nós vamos ter fome dele. Por quê? Porque se nós tivermos fome dele, a fome por ele vai nos transformar segundo a sua imagem e semelhança. Amém? A nossa fome, nós fomos feitos para ter fome por ele. Então não adianta a gente ficar comendo essas besteirinhas que eu falei agora há pouco. Não adianta a gente ficar se alimentando daquilo que não vai produzir nada. Não é porque é pecado ou deixa de ser pecado. Não, irmão, mas é porque não vai levar a gente a lugar nenhum. Quando a gente vai nessas buffet, festas de casamento, que é servido aqueles quitutinhos antes, sabe? Aquelas torradinhas com um cremezinho de alho, e aí aquelas bolachinhas, e a gente já chega e quer comer tudo aquilo. Quando chega o prato principal, a gente está sem fome. Aí daqui a pouco vem lá o cardápio principal, o prato principal. Você já comeu tudo lá, as torradinhas no começo, irmão? Encheu a barriga de refrigerante, guaraná e água com gás? Que é o que os caras fazem, não é? Quando você vai em rodízio, eles socam bebida em você, ó, para você beber, você comer aquilo, para você não comer muito o rodízio, porque você sabe, né? Então, estratégia para quem vai no rodízio, tá? Então, é isso, irmão. A gente fica comendo um monte de besteirinha. O que tem roubar? E isso acaba roubando a nossa fome por Deus. Começar a identificar o que tem roubado a sua fome de Deus. As pessoas têm se saciado, melhor dizendo, têm saciado a sua alma, a sua sede por Deus com outras coisas. Gastando o seu tempo precioso com outras coisas, que não produz nada. O salmista, ele diz assim, ó, minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, meus irmãos, não adianta a gente ficar tentando suprir a nossa fome com qualquer outro alimento. Pois é por ti, ó Deus, que a minha alma se alimenta. Porque é por ti, ó Deus, que a minha alma tem sede. O ser humano, ele foi criado por Deus com um vazio muito grande dentro de si. Uma ansiedade, uma fome pela presença de Deus, irmãos. E não adianta a gente querer colocar outra coisa. Porque só a presença de Deus é que vai nos saciar. Posso ouvir um amém? Olha só, quando a gente vê uma pessoa bebendo, viciada no álcool, ou viciada nas drogas, ou viciada no jogo, ou por que não dizer viciada no celular? Quando a gente vê uma pessoa assim, às vezes a gente tem um olhar crítico, mas a gente não entende, irmão, que essa pessoa, ela está sedenta por Deus.
Como assim? Uma pessoa está se drogando e você vem falar que está sedenta por Deus? Sim, irmão. A alma dela está clamando por Deus, só que ela está procurando em lugar errado. Você entende? Ontem, olha que legal, vivi ontem uma experiência dessa. Estava lá trabalhando com meu irmão, a gente foi montar uns negócios lá em Santa Isabel. Ficamos o dia inteiro ali na pegada, trabalhando, paramos nem para comer. Eu sou desses, tá? Começo a trabalhar, esqueço da hora. Aí eu tinha comprado um salgadinho, e de vez em quando eu dava uma punhalada de mão no salgadinho, enfiava na boca e continuava trabalhando. Mas, irmão, quando chegou em casa, só faltou comer os pratos, né? Mas, porque aquele alimento não sacia. Entende? O que vai saciar a gente é a presença de Deus. Você sabe que Jesus ele falou algo? Jesus falou não, né? Melhor dizendo. Jesus falou, ele disse isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o que eu entendo, irmão? Jesus ele não é, eu vi essa frase essa semana também. Jesus ele não é o padeiro que você vai lá na padaria e pede alguma coisa para você saciar a sua fome. Jesus ele é o pão. Amém? Jesus não é alguém que você vai buscar algo para alimentar, para você passar o teu tempo, para você gastar. Não, irmão, Jesus, ele é o nosso alimento. É ele que nos alimenta, é ele que sacia a nossa fome. É ele que é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E de nada eu sinto falta. Posso ouvir um amém? Fala assim, Deus é o meu pastor. E de nada eu sinto falta. O Senhor é o meu pastor. E de nada sentirei falta. Sabe por quê? Porque ele sacia a tua alma. Posso ouvir um amém? Se você fala, mas tem coisa faltando? Pode ser que tenha. A questão não é o que está faltando. A questão é que eu não sinto falta. Porque ele me preenche. Então é dele que nós precisamos nos alimentar. Um caminho contrário, uma maneira da gente também avaliar como é que está a nossa fome por Deus, como é que está a nossa vida com Deus, é prestando atenção no nosso coração, prestando atenção nas exigências do coração, prestando atenção no que você tem sentido falta, entende? Prestando atenção no desespero da tua alma. Será que tem sentido falta demasiadamente das coisas deste mundo? Será que as coisas desse presente século têm causado em nós uma ansiedade desenfreada? Se for assim, irmão, pode ser que Deus não tem sido, ou melhor, o Senhor não tem sido o meu pastor. Avaliar o coração, irmão, porque isso é uma verdade. Será que eu tenho sentido fome demasiadamente por tantas outras coisas e não consigo ter fome por Deus? Porque se a Bíblia diz, se Ele é o meu pastor e eu não sinto falta de mais nada, o contrário também pode ser verdade. Se eu estou sentindo falta das coisas ou de tudo, significa que Deus não tenha encontrado lugar em mim. Eu aprendi isso no encontro dos jovens, que teve no positivo lá na minha casa. Teve um momento ali que Deus falou muito ao meu coração. Eu quero até que, não vou dar spoiler aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho, né, Rô? Porque eu quero que eles falem aquilo que a gente viveu ali. A gente ora quase todos os dias aqui, sozinho, pedindo a presença de Deus, pedindo mais dele, pedindo para que ele se derrame. Sim ou não? Não tem problema nenhum. Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu quero mais de ti. Senhor, tu és o meu tudo. E sabe que teve um momento ali com eles, que a gente canta essas coisas, a gente cantava sobre isso, que eu tive um insight ali que eu falei, puxa, será que Deus não está cantando? A mesma coisa? Será que essa
música. Não é a música que ele está cantando e eu não estou percebendo. Porque eu estou aqui cantando, Deus, eu quero mais de ti. Mas na verdade essa música quem está cantando é ele. Não, eu quero mais de ti. Deus, eu quero mais da tua presença. E Deus falou, mas eu quero a tua presença. Deus, me enche do teu espírito. Não, eu quero mais de você. A questão, irmão, não é... A parte de Deus, pode ter certeza, Ele cumpre. Deus, eu quero o teu tudo. O Senhor é meu tudo. Mas você dá só um pedacinho para mim. Está entendendo, irmão? Qual o tamanho da tua fome por Ele? É o tamanho da tua entrega. O tamanho da tua fome é o tamanho do quanto você vai entregar. O quanto você vai dar para Ele. Não é o quanto a pessoa está cheia de Deus, o quanto ela fala, o quanto ela reproduz, mas é o quanto Deus tem dela. O quanto Deus tem de você nos seus dias. O quanto o Espírito Santo tem de você no seu tempo. O quanto você dá para Ele. O quanto nós damos para Ele, irmão. A parte dele eu falei agora há pouco, ele vai cumprir, fica tranquilo. Ele já derramou o Espírito Santo, ele já entregou o Filho dele na cruz. Ele falou que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. Ele já fez, ele faz o tempo todo, mas a questão é o quanto eu estou entregando. O quanto de mim o Senhor tem. A minha filha falou uma coisa semana passada que eu falei, é isso. Ela falou assim, quando a gente está apaixonado, a gente vive em função dessa paixão. Isso é uma verdade. Você está apaixonado, você vive em função dessa paixão. Tudo que você faz pensando no outro. Você faz pensando na pessoa amada, você faz pensando na pessoa que você está apaixonado. Você até evita errar, porque vai que você erra e ela fica sabendo. Então, o quanto a gente estamos apaixonados por Ele. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Quem está apaixonado quer fazer tudo para agradar o outro, irmãos. Então, se o propósito de Deus é nos transformar em mais semelhança de Cristo, logo nós precisamos nos alimentar de Cristo e da sua palavra. Ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, o tempo todo, irmão. Não se permitir passar um dia sem ler a Bíblia. Quero te desafiar nisso. Não ficar um dia sem ler a Bíblia. Quem que fica um dia sem comer? Dificilmente a gente fica, né? Às vezes por um propósito, a gente até fica um dia sem comer. Mas por que a gente fica sem ler a Bíblia um dia? Ou 2, ou 3? Falta de compromisso, irmão. Falta de paixão. Falta de fome. Estamos entregando, a gente quer tudo de Deus, mas a gente só quer dar um pedacinho do nosso tempo. A gente quer tudo dele, mas para ele a gente quer entregar o nosso cansaço. A gente vai orar, deixa para orar à noite já, na hora que está dormindo, ajoelha em cima da cama já com pijama, porque sabe que vai dormir o descarado. Sabe que vai dormir no meio da oração, já vai com o dedinho escovado, toquinha na cabeça, toquinha de cetim, pijaminha, põe a cobertinha, o travesseiro, ajoelha e dorme. Que é isso que a gente quer entregar para Deus, irmão. É isso. É o que restou do nosso dia. Mas dele a gente quer tudo. Mas dele a gente quer o máximo, o melhor. Então não é quanto Deus vai te dar, não, irmão. Deus já deu tudo dele para tudo. Fala assim, Deus me deu o seu tudo. Amém? Então sinta-se, não tem problema, irmão, falar que eu vou falar. Sinta-se confrontado para entregar mais para Deus. Você pode dar mais para Deus. Acredite, você pode dar mais. Eu posso dar mais. Eu não estou dando bronca em vocês, não. Estou dando bronca na gente aqui. Ó. Me incluo nisso. Eu posso dar mais para Deus. Eu posso entregar o meu melhor. Amém? Eu posso entregar o meu melhor. Como é que pode ficar um dia igual a irmã, né, que perdeu o óculos? Só para descontrair. Perdeu o óculos. Não sabia onde estava o óculos. Chegou lá na igreja, perguntou ao pastor. Pastor, eu perdi meu óculos, estou sem dinheiro para comprar outro. Preciso achar meu óculos.
pastor orou no outro dia, ela voltou, pastor, glória a Deus, achei o óculos. Onde estava? No meio da Bíblia. Como assim você perdeu o óculos no meio da Bíblia? É que faz tempo que eu não lia, né? Eu falei, pois é. É sobre isso. Coloca o óculos, irmão. Né? Não dá para ficar um dia sem buscar a presença de Deus. Mas às vezes eu leio, não estou entendendo. Não tem problema. Não tem problema. A Bíblia é o único livro que você vai ler e ele vai te transformar mesmo sem você entender. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela cumpre aquilo que apraz ao Senhor. Leia sem entender mesmo. Não tem problema, irmão. Vai ter uma hora que você vai estar lendo lá sem entender. Alguma coisa vai saltar aos seus olhos e Deus vai falar com você. Posso ouvir um amém? Porque você lê a Bíblia na presença do autor. A gente lê muito livro que o autor já morreu. Mas a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Você vai lendo e o autor vai te explicando o que está acontecendo. Alguém já teve essa experiência aqui? Ai, quanta gente. Glória a Deus. Então quero te animar, você permaneça. Até o final desse ano a gente vai ler a Bíblia toda. Amém? Então preste atenção, irmão, no teu espírito. Ou no Espírito Santo. Preste atenção naquilo que você tem falado, como eu falei. Que você tem cantado. O que você tem feito. Se é algo proveitoso para o crescimento espiritual. E aí agora eu quero ler Filipenses 4, que é o texto que eu prometi. Que vai dar um norte para a nossa vida. Filipenses 4. Ô Martinha, verso, eu vou ler. Essa aqui é NVT. Eu falei para você NVI, não, é NVT essa. Desculpa. Verso 6. Diz assim, ó. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração, a mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Esse é o ponto que eu queria falar com vocês. Concentre-se em tudo que é verdadeiro. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Amém? Esse é o norte para a gente viver os nossos dias, irmão. Se aquilo que você vai fazer, falar para alguém, não está enquadrado aqui, não está dentro desse parâmetro que a gente leu aqui, se não é nobre, se não é puro, se não é correto, não fala. Se não for produzir nada de excelente, como propõe aqui, não faça. Então, mais uma vez, dizendo, não é sobre o que é pecado ou deixa de ser pecado. Não, irmão, nós já estamos em outra vibe. É o que isso vai produzir ou não para a minha vida e para o corpo ao qual eu faço parte. Tudo que sai de mim, melhor dizendo, tudo que eu como, é o que eu vou reproduzir. Quando você vê uma pessoa que só fala besteira, que só fala asneira, é o que ela tem para dar, irmão. Você quer ter para dar? Vai estar com Deus. Vai comer de Cristo. Porque quando você for confrontado, quando o vaso for quebrado, o que vai exalar desse vaso é um nardo precioso. Então, o que sai da gente é aquilo que a gente comeu, é o que a gente ouviu. Então começa a entregar mais a Deus. Começa a dar mais do seu tempo para Deus. Começa a se esforçar mais. Será que Ele é digno do teu esforço? Sim ou não? Será que Ele é digno mesmo quando você está sem vontade, mesmo sem querer, mesmo você está cansado? Será que Ele é digno de você falar, mesmo assim, Senhor, Tu és digno, eu vou entregar. Hoje eu não estava afim de ir para a reunião, mas eu vou passar uma água no rosto e eu vou para a reunião porque Tu és digno, Senhor. Hoje eu não estava afim de fazer nada, não estava afim de ler a Bíblia, mas eu vou fazer, Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Eu quero dar o meu melhor. E quer saber o que eu acho agora, a minha opinião como réu mortal? O que eu acho que é nessa hora que Deus se sente mais amado. Sabia? É verdade, irmão. Porque Deus vê as nossas intenções. Mateus 5 fala que Jesus ele vê a intenção do nosso coração.
E Deus vê que mesmo a gente está ali num dia mal, mesmo sem querer, mesmo está sem vontade, mas a gente se levanta por causa do nosso compromisso com Ele e honra Ele, irmão. É nessa hora que Deus se sente amado, quando a gente obedece. Posso ouvir um amém? Vamos orar. Eu ia falar aqui sobre exercitar-se na prática, mas a gente fala outro dia. Porque a gente vai fazer aqui. Eu quero ter um tempo de oração. Queria chamar os irmãos aqui. Pode ser, Elcio? Porque eu sei que o Senhor entregou o seu tudo. Eu não quero entregar só um pedaço de mim, só uma manhã de domingo. Será que é só isso que eu tenho para entregar para Deus, irmãos? Será que é a manhã de domingo que eu tenho para entregar? Ou será que eu posso entregar, porque a gente cantou em outra hora também, Ele é o dono dos meus dias. Ele é o dono dos meus dias. Eu quero entregar tudo, Senhor, todos os meus dias. E não é só quando eu estou reunido, não, como igreja ou na cela. Eu quero entregar todo o meu ser na mesa de trabalho. Eu quero entregar tudo que eu sou quando eu estiver diante do meu cliente, Senhor. Eu quero entregar tudo que eu tenho, Senhor, quando eu estiver lá na fila do hospital, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, todo o meu ser a Ti. Eu não quero só que o Senhor me entregue o Teu tudo, me encha com o Teu Espírito. Eu quero que o Senhor se sinta cheio de mim também, Senhor. Eu quero, Senhor, ter fome de Ti como o Senhor tem prazer pela minha presença. Lá em João diz, irmãos, que Jesus estava ansioso para sentar à mesa com os discípulos. Eu li esse texto esses dias e isso me confrontou. Jesus estava próximo da sua morte. E diz as Escrituras que ele estava ansioso para sentar à mesa com os discípulos. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que Deus tem fome de estar na mesa com a gente, irmão. Eu percebo que Jesus quer estar sentado à mesa. Ele está ansioso, irmão, para sentar à mesa com a gente, para ter você inteiro para Ele. E sabe o que acontece quando Deus ele vê que nós somos todo dele? Sabe o que acontece quando Deus percebe que o nosso dia é todo dele? Sabe o que acontece quando Deus olha e vê, nossa, esse aí ele é todo meu, o coração dele é todo meu, sabe o que acontece? Acontece o que diz as Escrituras, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para provar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente seu. Se você tiver o seu tempo todo entregue na mão dele, se você tiver a tua vida toda entregue a ele, se você tiver a tua fome direcionada toda para ele, você vai provar da força do Senhor nos seus dias, irmão. Você vai provar da força do Senhor no dia da calamidade, no dia da angústia. O braço forte do Senhor vai estar lá. Posso ouvir um amém? Vai estar lá. Porque não só você é totalmente dele, mas ele também se faz forte totalmente para com você. Então que a tua fome esteja agora canalizada para Deus. Que você entenda que esse desejo por fazer coisas, na verdade, é fome por Deus. Vai saciar a tua fome. Coma do pão vivo que desceu do céu. Porque se você comer deste pão, Jesus já disse, aquele que de mim comer, por mim viverá. Coma de Cristo, se alimente dele, tenha fome por ele. E deixa ele viver através de você, meu irmão. Se você fizer isso, os olhos das pessoas lá fora não vão ver mais você, não vai ver mais o Felipe, não vai ver mais a Paty, não vai ver a Michele, a Duda, a Roberta, não. Elas vão ver Cristo através da sua vida, irmão. É Jesus vivendo através de você, irmão.
É sobre isso que nós precisamos. É esse nível de entrega, é esse nível de paixão, é esse nível de fome que nós vamos ter por Ele. Receba, Pai, a nossa adoração, Deus. Receba, Senhor, esta canção como uma oração, Pai. Nós queremos viver isso, Senhor. Mais uma vez nós vamos cantar aqui, Senhor. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor. Converta o nosso coração a Ti, Senhor.